Bom dia, boa tarde, boa noite. Estágios em tempos de crise. Bom, como procurar, como se apresentar? Primeira coisa é a seguinte, não tem jeito de começar nada sem entender o lugar da gente na fila, né? Eu gosto muito de um texto bíblico que fala assim: reconhece o Senhor em todas as suas veredas e Ele endireitará os teus caminhos. Primeira coisa para o estagiário, gente, é descobrir que você não é nada, que você é o último da fila. Essa devia ser a nossa postura de forma geral para qualquer coisa na vida, porque aí, quando a gente está atrás, você tem a possibilidade de ouvir todo mundo que está na frente, né? de ouvir o vento, ouvir o burburinho, ouvir o genérico, né? E entender o que está acontecendo. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu queria dar é, quando você for procurar o estágio, se apresenta da melhor forma possível. Cabelo cortado, banho tomado ou cabelo penteado, se usar cabelo grande, da forma como lhe convier, mas se apresenta com a roupa limpa, a melhor roupa. Se você não tiver, não tem problema. Eu aprendi isso com uma ex-funcionária do Cefet lá em 1984, a senhorinha. Era uma pessoa inteligentíssima e ela falava: olha, não é a roupa que você usa, é como que essa roupa tá, se tá bem passadinha, bem arrumadinha, enfim, dentro da sua possibilidade, cada um de nós tem uma. Se apresenta da melhor forma, se apresenta com um sorriso nos lábios, com a barba feita. Bom, a gente tem que colocar aqui com os dentes escovados, com bom hálito, com bom ânimo, como quem sai da cama falando assim: o dia começou, pode ser 10 horas da noite, eu estou aqui, estou disponível, eu quero fazer isso. Bom, você vai ter algumas barreiras. O período de estágio é um período de aprendizado. O seu empregador vai entender, e ele tem experiência nisso, que você não tem um conhecimento compilado. Você pode ter até um conhecimento teórico, mas não tem um conhecimento compilado da forma como ele precisa. Ele vai trabalhar essas questões. Tem umas empresas que são fabulosas, eu vou citar como forma de aplauso, a Valorec, nós temos estagiária lá, eles adotam um negócio que eu achei fabuloso. Eles têm um sistema de adoção, cada estagiário que entra é adotado por um funcionário. Então isso facilita o contato interno, a apresentação. Nem toda empresa no mercado é assim, gente. Não sendo, tem uma coisa que você pode fazer que é muito bacana. Você foca nos menores. Olha, nunca vi ninguém perder nada por falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e muito obrigado. Essas são expressões de educação que são chaves de fechadura, elas abrem portas. Se você falar isso, você vai estar se colocando no mesmo nível da pessoa. Você não chega como quem sabe alguma coisa, mas como quem está precisando muito de aprender, quem está com muita necessidade de aprender. Então, uma coisa bacana, pessoal, é a questão do vocabulário, que a gente sabe que vocês têm. A pessoa que chega, o aluno, ou a pessoa que chega para fazer um estágio em determinada área, é porque ela já teve uma caminhada ali naquela área, e essa caminhada já ensinou para ela algumas coisas. Então evite as gírias, evite o vocabulário coloquial. Olha, o que eu estou falando é o contrário do que eu acabei de falar. Para de falar difícil, para de pensar difícil, age com naturalidade, do jeito que você faz normalmente. Se você é uma pessoa espontânea, seja espontânea. Se você é uma pessoa retraída, seja retraída com alegria, com postura, com vontade de seguir, né? Mostrando que você aqui veio, por que você está ali. A gente sabe de pessoas muito inteligentes, tímidas, acanhadas, com dificuldades. Olha, eu não sei se isso é uma desvantagem. Eu acho que num período pós-moderno, onde as pessoas são todas plugadas, clicadas e interligadas, a timidez pode significar, inclusive, o seguinte: eu estou aqui, preciso de aprender, será que você pode me ensinar, por gentileza? Essa é uma postura que a gente precisa ter. Quando você vai para a empresa, tem uma coisa que a gente que é mais velho, eu nasci em 1964, aprendia naturalmente, que era manter o espaço da gente limpo,
ajudar a pessoa com alguma coisa pesada, ajudar a pessoa a buscar e trazer alguma coisa, ainda que seja um café. Nada disso denigre o seu conteúdo, nada disso denigre aquilo que você aprendeu no seu curso, nada disso denigre aquilo que você tem como foco de vida. Eu tenho aproveito o espaço para fazer uma homenagem a um professor nosso, um amigo velho, professor Valdir Rapalo Júnior. Me encanta no Valdir a facilidade que ele tem de se relacionar com as pessoas e de pegar uma vassoura e varrer o laboratório se faltou uma faxineira. Acho isso fabuloso, um cara com todos os predicativos para não fazer isso, né? Herdei um pouco disso, né? Aprendi um pouco disso, herdei um pouco disso e indico para vocês, não só como bom relacionamento, mas para entender que o último lugar da fila é um lugar de aprendizado, e esse lugar de aprendizado é lugar de glória, é lugar de honra, é um lugar onde as pessoas estão desarmadas com relação a você. A sua pressão de ter que fazer nesse momento é muito baixa. Você tem que aprender, você precisa aprender. O estágio é uma porta relacional, é uma porta de relacionamento da pessoa com o primeiro emprego, com a primeira atividade. É muito gostoso isso, porque você passa de um momento onde você não tinha renda para um momento que você vai ganhar alguma coisa ainda que seja para frente, né? Então nem sempre você precisa avaliar o estágio pela remuneração. Às vezes a oportunidade de aprendizado é o melhor que tem nesse estágio. A oportunidade de aprendizado é o que você mais precisa almejar. Enquanto a gente conhece todas as necessidades que uma pessoa tem ao estar trabalhando, né? Bem, eu queria indicar e chamar atenção para pessoas especiais na empresa. Primeira coisa, quando você for conversar, tenta colocar essas coisas para o psicólogo, para o entrevistador. Fala, eu não sei, eu estou aqui para aprender, mas eu tenho toda a disponibilidade. Se desarma, se desveste da sua desinformação sobre o seu próprio conteúdo, né? Gente, sempre tem alguém que sabe mais e melhor do que a gente. Graças a Deus por isso, porque é isso que mantém a gente fora desse pedestal de arrogância, que é um inibidor natural para essa relação de trabalho e para grandes conquistas, né? Todas as pessoas que inventaram, produziram alguma coisa realmente significativa na história não tinham essa presunção, eu vou ser grande. Eles esbarraram na grandeza porque pegaram do degrau de baixo. Então, numa empresa, não perca a oportunidade de conhecer os porteiros, os faxineiros, pelo nome, as recepcionistas, os recepcionistas, os secretários. Essas pessoas vão te dar as melhores dicas dessa empresa que você entra. Eles é que sabem mais, eles é que criam dispositivos naturais de proteção. Esses dispositivos vão te ajudar muito a entender o que você pode fazer para ser melhor dentro desse local, quem que você precisa de ajudar e de quem que você precisa receber ajuda. Isso é uma coisa natural. Nós vamos ajudar alguém, nós vamos receber ajuda, mais do que a gente ajuda. Bem, eu queria nesse bloco te sugerir que você vá animado, levanta com boa vontade, vai para a empresa querendo produzir para o patrão. Parece que isso virou uma praga nesse universo que nós estamos vivendo, que as pessoas se arvoram e se cercam de direitos. É como se o patrão não tivesse nenhum. Na verdade, ele é que te sustenta, ele que vai pagar, é a ousadia, a iniciativa dele é que vai pagar a sua conta. Então, por que não ajudá-lo? Por que não ser parceiro dele e tentar crescer com ele? Olha, certamente, a maior porta que o estágio abre, que é a possibilidade de ingressar numa empresa, ela acontece com a dependência. Você se mostra tão necessário, a sua presença naquele espaço é uma coisa que muda tanto a sorte do empregador,
que ele passa a te desejar, ele passa a te querer, como namoro. No primeiro dia de namoro é empolgante, né? Com o passar do tempo você precisa regar essa planta, porque as coisas que vão ser feitas são as mesmas. E daí, citando esse exemplo do namoro, a gente pode citar também o exemplo da escolha da área profissional. Como a gente tem experiência dentro da área de eletrônica, eu não saberia dar exemplos em outras áreas, mas dentro da eletrônica é fácil explicar. Dentro da eletrônica você pode trabalhar, por exemplo, com equipamentos biomédicos, você pode trabalhar com equipamentos da área de eletrônica de potência, você pode trabalhar com equipamentos da área de telecomunicações, dentre outros. São vários vértices que a gente pode estar ingressando na vida profissional dentro da área de eletrônica. O que acontece? Quando você vai namorar, se é um homem ou uma mulher, você escolhe uma pessoa loira ou morena, você pega a sua preferência. Olha, eu prefiro os loiros ou as loiras, ou eu prefiro os morenos ou as morenas. A mesma coisa na área profissional. Só que você não conhece, você nunca namorou ninguém e não se apresenta dessa forma, né, louro ou moreno. Então, você entrou numa área, essa área não tem muito a ver com você. Por exemplo, olha, eu entrei em eletrônica de potência e trabalho com tiristores, trabalho com correntes altas. Eu gostei, achei interessante dentro da área de eletrônica, mas não é exatamente o que eu pensei de eletrônica. O período de estágio é um período que te permite experimentar. As empresas que têm se mostrado mais inteligentes têm construído um programa de estágio, a exemplo do que a lei decide, e esse programa de estágio mostra para o aluno várias visões, porque é um momento de escolha. Mas nem sempre as empresas têm, gente, a disponibilidade de todas essas áreas. Eu não estou te sugerindo que você fique pipocando de empresa para empresa. Mas se você descobrir que realmente aquilo não é uma área que você gosta, falar, isso não tem nada a ver comigo, então vamos tentar outra, porque nós temos várias áreas, né? E aí eu creio que se aplica a qualquer outro conteúdo. Os conteúdos são interdisciplinares hoje. A interdisciplinaridade garante uma flexibilidade fabulosa no conhecimento, uma coisa linda. Então você pode usar muita coisa dessa área. Tente ser tutoriado. Você conseguiu entrar no estágio? Tenta ser tutoriado. Tenta descobrir alguém ali. Algumas empresas, como eu citei o caso da Valorec, com mérito, com louvores, elas colocam um padrinho, elas apadrinham o estagiário. Outras empresas não, o estagiário, elas não têm uma rotina, e talvez seja a maioria, que são as microempresas, são as que mais empregam em volume. Então, é preciso que você descubra ali, daquele grupo que você está trabalhando, uma pessoa que tenha naturalmente uma condição de te ensinar. Isso acontece, você vai perceber facilmente pessoas que têm o prazer em compartilhar a informação. Então, descobre essa pessoa e gruda nela. Olha os movimentos dela, olha o que ela faz. Aquilo que ela faz e está dando certo, você copia. Essa é uma referência infalível. Você vai estar ingressando pela mesma porta que aquela pessoa passou, se aquela porta é a porta azul, ou rosa ou verde dos seus sonhos, né? Então, ouça. E eu vou dar um último conselho, depois a gente entra com outros blocos para isso não ficar extenso demais. Duas coisas. Primeiro, que na multidão de conselhos há entendimento. Escuta de muita gente. Se você tiver dúvida na área técnica, escuta de muita gente. Se você tiver dúvida em que área você fica dentro da sua capacitação profissional no que diz respeito à disciplina, estágio orientado para o exercício da profissão, escuta os colegas, vai em fóruns, entra na internet. Postamos agora um vídeo de segunda raia, é o primeiro vídeo de segunda raia. Perdão, é o primeiro vídeo de seminário de graduação. Você vê o pessoal que já está na empresa falando. Olha,
Eu quero te dar tem um outro assunto, não esqueci não. Eu quero te dar uma injeção de ânimo. As nossas turmas de técnicos, praticamente todo mundo que quer tá no mercado de trabalho trabalhando. Só quem saiu para fazer um curso superior, ou quem tem alguns fazendo curso superior junto, mas alguns decidiram ficar dedicados a isso, e a grande maioria está trabalhando. Isso é muito gratificante, gente. Isso quer dizer o seguinte: não há crise para mão de obra qualificada numa escala que o salário não é exorbitante. Olha que coisa legal. Todo mundo, o país está preocupado com crise e você está com a faca e o queijo na mão. Você tem a oportunidade de entrar numa profissão de uma forma muito legal. Um outro conselho que eu queria te dar é um provérbio que fala que até o estulto, o burro, quando se cala, é tido como sábio. Tenta ficar calado, tenta ouvir mais. A gente tem esse anseio de pôr para fora o que a gente está sentindo. Você vai ter seu espaço, você vai ter sua oportunidade, isso vai ser muito bom. Mas no momento de aprendizado, tenta ouvir primeiro, porque às vezes você ouve 2, 3 coisas, igual em sala de aula. Daqui a pouco o professor, no caso lá, o seu orientador, ou o seu chefe de área, chefe de seção, ou o responsável pelo seu setor, vai falar alguma coisa que vai te clarear aquilo e você não se precipitou, né? Voltando à crise, eu acho que nesse momento nós vamos poder ter uma crise realmente, uma crise de riso, dar boas risadas do seu primeiro emprego, do seu ingresso à atividade profissional e da sua facilidade de começar a se relacionar com os outros. Esquece não, trata as pessoas com respeito, enxerga os mais pobres, mais humildes no corredor, enxerga no ônibus que você vai, tem sempre alguém com mais dificuldade do que a gente, tem sempre alguém passando mais aperto. O aperto não é uma condição de status. A gente precisa lutar para sair dele junto, todo mundo, né? Então tem sempre alguém que está precisando da sua ajuda e o seu empregador está contando que ele está investindo num cara que é o cara que vai resolver o problema dele. Então eu queria te sugerir, seja esse cara, porque quanto mais cedo você começar a sua vida profissional, os seus resultados serão mais óbvios, mais eminentes, né? E depois disso cresça, faça outras atividades, engenharia, mestrados, doutorados, e seja bem sucedido. Mas a gente começa a subir uma escada no primeiro degrau, ninguém sobe do quarto ou do quinto. Então pular degrau não é saudável, dá problema de circulação, problema no joelho, né? Então suba de degrau em degrau, vai ser uma subida sólida, não vai descer nenhum e vai ser bem sucedido. Boa sorte para você, me dá notícia se isso te ajudou. Um abraço.